Olá pessoal, então vamos prosseguir aí resolvendo a nossa prova do metrô. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada na questão 25 e ver o que são as unidades de medida. Bem, então a nossa questão 25 diz que a unidade de medida de resistividade elétrica é... Resistividade elétrica está muito ligado ao tipo de material utilizado nos condutores, né, ou equipamentos elétricos aí. A gente tem os mais comuns, prata, cobre, alumínio ou ouro. Tá? Como exemplo aí, a gente pegou um condutor da empresa Sil, no site da empresa Sil, a gente pegou esse condutor aí. Então, quando a gente tem um condutor, nesse caso o cobre, ele no interior, quando a gente vai circular uma corrente, que é o elétron livre, a gente vai ter diversos outros átomos, né, com seus elétrons que ainda estão na órbita. A circulação desse elétron livre pelo condutor, ele gera ele acaba interagindo com os elétrons que ainda estão presos aos átomos, e isso seria então uma forma de regular o fluxo de elétrons, né? Seria uma resistividade desse tipo de material. Tá? Então, dependendo do material, a gente vai ter mais átomos, menos átomos, átomos diferentes que interagem de forma diferente com os elétrons livres. Bem, então, em resumo, aí, a nossa resistividade é o que? É a oposição do material em permitir a circulação desse elétron livre. Os valores específicos de resistividade de cada material a gente encontra em algumas tabelas que pode ser adquirida aí no site dos fabricantes. Para representar essa resistividade, a gente utiliza a letra grega ρ, né, que aparece na segunda lei de Ohm aí. A gente, por enquanto, não vai usar esta fórmula, mas a seguir a gente vai precisar dela para poder resolver a nossa questão. Então, vamos dar uma olhada antes no que significa a noessa unidade de medida. Bem, então unidade de medida, né? O que é essa unidade de medida? É o que faz dar sentido aos números do dia a dia aí que a gente acaba encontrando. Então, se eu apresento o número 27, ele não faz sentido nenhum. Uma vez que eu incluo a unidade de medida litros, né, 27 litros, eu sei que se trata que a gente está falando da grandeza volume. Da mesma forma, se eu trocar essa unidade de medida por gramas, eu sei que eu estou, que está sendo dito aí, está sendo falado, da grandeza massa. E da mesma forma, trocando pela unidade de medida S, de segundos, 27 segundos, a gente sabe que a gente está tratando aí da grandeza tempo. Tá? Então, é a unidade de medida que vai fazer dar sentido aí nos números do dia a dia. Existe um padrão para fazer essa marcação, e quem padroniza isso aí é o Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido pela sigla SI. É muito importante esse tipo de padronização para facilitar o comércio mundial, a troca de conhecimento. Quase todos os países do mundo adotam esse sistema. Uma exceção aí é os Estados Unidos, que acabou não entrando ainda nesse sistema internacional. Isso traz dificuldades das relações comerciais e troca de conhecimento entre vários países. Ilustra muito bem a importância de a gente ter então um sistema padronizado, uma matéria que eu li recentemente falando aí do comércio externo entre Brasil e Estados Unidos. Entre os vários empecilhos que ocorrem nessa troca comercial, um deles é o quê? Essa diferença de padrões nas medidas. A sede da instituição aí, responsável por manter esses padrões no mundo fica na França. É lá também que existem alguns padrões que estão dentro de um cofre. Eu consegui uma foto aí no site do IPEM. A gente tem aí na parte superior o antigo padrão de metro, está dentro desse estojo. E abaixo a gente tem no centro aí o padrão do quilograma. Tá? Feito réplicas, como a gente pode ver do lado aí. E essas réplicas são enviadas para os países membros para que eles possam utilizar no seu dia a dia. Então agora vamos resolver a nossa questão, vamos utilizar a segunda lei de Ohm aí. Como o nosso interesse é a resistividade elétrica, a gente vai isolar ele na fórmula, ela na fórmula. Então a gente vai ficar como área vezes a resistência dividido pelo comprimento. Para facilitar a nossa visualização, a gente só vai inverter os lados da expressão. Tá? A gente vai ficar então que a resistividade vai ser igual à nossa resistência vezes a área dividido pelo comprimento, exatamente como era antes. Vamos então se basear nas 7 grandezas básicas aí, que é apresentado pelo Sistema Internacional de Unidades. Que a gente tem então comprimento, massa, tempo e as demais. O que a gente vai utilizar agora no momento é de comprimento. O comprimento, então, a gente está vendo aqui que é representado por metro, que o símbolo é m. Então a gente substitui na expressão aí. O Sistema Internacional é constituído aí de 7 grandezas principais, que são essas da tabela aí. Todas as demais são consideradas unidades derivadas, da união, da interação entre essas unidades, a gente tem as demais.
A gente tem então na nossa questão aí é, a nossa área, né? A área é um derivado do comprimento, né? Um cálculo de superfície envolve metro por metro. Então a gente tem aí que a nossa área é dado em metro quadrado, a gente substitui na nossa fórmula e por último a resistência, né? Resistência a gente pode verificar nessa outra tabela, é apresentada pela letra grega ômega, né? Então a gente substitui também e agora é só fazer o nosso cálculo para descobrir aí qual que é a unidade de resistividade elétrica. Então a gente pode cortar o metro quadrado pelo metro, simplificando assim a nossa equação, e a gente tem como resposta então que a resistividade elétrica é dada no Sistema Internacional de Medidas, né, nas unidades, no SI, como ohms por metro. A nossa resposta então é a letra D. Espero que eu tenha ajudado. O canal Concurso agradece. Até a próxima.